Olá, de volta aqui a mais um vídeo do canal Analistas Quant. O meu nome é Rafael Fernandes e eu vou nesse vídeo mostrar para você um estudo bem curioso de como o expoente de Russell ele pode nos informar, ele pode nos auxiliar na tomada de decisão frente ao comportamento geométrico dos preços. Então, um número só vai me dizer muita coisa, vai me falar muita informação com relação à geometria que o preço apresenta. Então eu vou olhar para esse número e a partir dessa evidenciação de um número apenas, eu vou ter ideia se o meu preço está em tendência, tanto de alta quanto de baixa, bem como se o meu preço está em mercado consolidado, lateralizado, está regredindo a uma média, bem como também se o mercado está com um comportamento aleatório, totalmente disperso, randômico, sem nenhum padrão por trás. Portanto, eu devo me precaver em condições em que o mercado não tem padrão, né? Eu quero estar fora disso. Vamos só pesquisar padrão onde houver efetivamente padrão. Então eu vou vir aqui em 3 arquivos de textos, onde cada um desses arquivos vão conter dados do expoente de Russell para todos os ativos do Ibovespa no time frame T1, que significa 1 minuto, no time frame T2, que temos aqui 5 minutos, time frame T3, que temos 15 minutos, e time frame T4, que temos 4 horas. Isso quer dizer o quê? Time frame significa as velas, os candles, né? Então, para o time frame T1, eu vou analisar ao todo 100 velas, e 100 velas analisadas para cada um dos ativos, eu vou obter o expoente de Russell. Obtendo uma vez o expoente de Russell, eu vou fazer alguns estudos, e, por exemplo, olha só o índice Bovespa, para o time frame T1, ou seja, 1 minuto eu tenho 100 velas, tenho esse desenho de preços de fechamento, de closes, olha só o desenho, e associado a esses valores eu tenho um expoente de Russell de 0,7. O que é que isso significa? Isso significa que eu tenho uma tendência clara desses preços. Eu tenho um comportamento aqui, decrescente, né? Uma tendência de baixa. Porque valores do Russell superiores a 0,55 significa que eu tenho tendência tanto de alta quanto de baixa. Valores de Russell entre 0,45 e 0,55, eu tenho um comportamento que eu posso dizer randômico, um comportamento aleatório, um passeio aleatório, um comportamento browniano, né? Não tem padrão ali, então não me interessa. Já valores de Russell inferiores a 0,45, eu tenho assim um comportamento estacionário, eu tenho um comportamento em que os preços estão lá regredindo a um valor médio, e é interessante avaliar aí com um certo tipo de indicador. Então qual é a conclusão aqui? Comportamentos de tendência, eu devo usar indicadores de tendência. Comportamentos lateralizados ou consolidados, eu devo usar osciladores, como o IFR, por exemplo. Eu devo usar indicadores que dizem e explicam, né, que tentam capturar sobrecompra e sobrevenda. Veja só, a maneira mais inteligente aí de começar a usar um indicador em detrimento ao outro, né? Eu não vou sair usando os mesmos indicadores para qualquer comportamento de preço. Não, eu uso o indicador a depender do movimento, do desenho geométrico que o preço faz. Esse desenho geométrico está mais propício, como bem mostra um índice aqui, né, o coeficiente de Russell, bem mostra uma tendência de baixa. Então, indicadores de tendência vão funcionar bem aqui para capturar comportamentos interessantes aqui. A gente pode usar até, por exemplo, o Fibo, né, a Fibo. Eu traçar a Fibonacci aqui, eu vou ter uma aderência dessa Fibo muito melhor do que eu traçar a Fibonacci aqui, por exemplo. Olha só, essa Eletrobras 3 aqui, se eu traçar a Fibo nesse gráfico, nessa geometria de comportamento de preço, eu vou ter muito menos chance de ser bem sucedido em relação à captura geométrica do preço em comparação a isso aqui, ao índice. Tá vendo? O índice tem um expoente muito mais atrativo. Já que comportamento seguindo o índice, eu tenho um comportamento randômico aqui, eu não tenho padrão. Então eu tenho que me ater a isso. Aqui também, JBSS, eu não tenho padrão. Tá vendo? Isso está um pouco superior a 0,5, né? 54. Aqui também não tem o padrão. Aqui também não. Tá vendo? Então alguns ativos não têm padrão, claro. Outros ativos têm um padrão bem claro, como por exemplo aqui, 0,69. É um padrão leve, né, de queda. Aqui é um padrão forte de queda, Tá vendo? Então eu vou visualizando. Veja só, aqui eu tenho um padrão já, nesse ativo aqui. Esse ativo aqui eu já posso observar que existe um zigue-zague dos preços, e existe um valor médio. Se eu traçar o valor médio, atenção, se eu traçar uma média aqui dos preços, eu vou ver algo próximo a uma vertical aqui, a uma horizontal, desculpe, né? Algo próximo a uma linha horizontal. Portanto, se eu traço uma linha média entre os valores aqui, um valor médio entre esses preços, e ela ficar, essa reta
significa que eu tenho um mercado consolidado. E o meu Hust, meu expoente aqui, ó, está mostrando 0,35. É um valor bem abaixo aí do 0,45 que a gente precisa para começar a entrar no limite, né, de um comportamento de regressão à média, e aqui a gente tem essa observação. Olha só esse valor como é para semig alto, ó. Uma tendência muito bonita, muito bela aqui de queda. Então a gente pode traçar a Fibonacci aqui tranquilamente, estamos numa tendência de queda. Nós também vamos observar aqui para a Engie a mesma coisa, o comportamento bem bonito, 0,79, bem forte, né? Inclusive, olha só, vamos ver. Então aqui eu vou avaliando, tá vendo? Eu vou verificando para esse time frame, atenção. Cada uma dessas velas, cada um desses preços aqui tem o time frame de 1 minuto. Eu vou agora pegar o time frame de 5 minutos. Então eu vou para esse gráfico. Time frame T2, 5 minutos. Atenção que você tem acesso a isso caso esteja dentro do grupo Desvendando o Ibovespa, que é quando a gente estuda de forma detalhada, aprofundada e com seriedade como é que funciona o índice Ibovespa, né, o comportamento dos ativos dentro desse índice. A gente estuda com relação a tendências, a comportamentos aleatórios, a comportamento de causalidade, né, também de correlação e etc, volume. A gente estuda tudo isso dentro desse grupo. Caso você tenha interesse, está aí também na descrição. Ok, se você também quiser entender melhor sobre o expoente de Hust, chegou até aqui e não está entendendo, né, não sabe o que é isso, não sabe que expoente é esse, tem um vídeo aí embaixo também explicando melhor como é que é calculado esse expoente. Inclusive, você, caso queira aprofundar os conhecimentos, que eu aconselho fortemente, porque esse aqui é um dos melhores indicadores que existe dentro do campo de finanças quantitativas para encontrar aí padrões de mercados, né, geometria dos preços que a gente já está visualizando. Veja que agora eu já posso aqui, ó, ter insights diferentes. Olha só isso aqui, ó. Esse aqui eu já tenho 0,44, né? Um comportamento de regressão à média. Se eu passar aqui, ó, tem uma média e o preço sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ou seja, faz um zigue-zague em relação à média, mostrando situações de sobrecompra, sobrevenda, sobrecompra, sobrevenda. É interessante eu usar então um indicador oscilador aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum valor forte. Olha só isso aqui, ó. Tendência clara de baixa, tá vendo? Expoente alto. O interessante é que um expoente alto pode ser tanto para tendência de baixa quanto tendência de alta, hein? Tanto faz. O valor alto mostra o quê? O desenho geométrico do preço fazendo uma fractal, vamos pensar assim, né? Então a gente tem aqui outros desenhos, ó. Legal, olha esse aqui como está forte, ó, 0,82, uma tendência muito clara, muito bonita. Se a gente traçar a Fibo aqui, vai ficar bem aderida a esse nosso padrão geográfico de movimentação dos preços, né? Ok, então a gente aqui já tem análise para o time frame T2. Deixa eu agora pegar outro time frame T3, olha só, que representa agora 15 minutos cada uma das velas. Veja que agora para T3, olha como está o indicador, né? Já está meio aleatório isso aqui, eu já posso dizer. Um pouco mais com tendência, né? A tendência já começou a se desenvolver aqui, ó, nessa parte final. Mas para trás aqui, ou aqui nesse miolo, a gente tem um comportamento, ó, estacionário, né? Aqui eu tenho uma regressão à média, aqui eu tenho uma tendência antes disso, regressão à média, e agora outra tendência de alta, regressão à média, tendência de baixa, tá vendo? E o Hust aqui intermediário, baixo, fraco. Agora a Vale já tem um Hust bem forte, ó, 0,82, quanto mais próximo de 1, mais forte é aquele comportamento frente a alguma fractabilidade ali dos preços, olha só que legal. Então a gente tem aqui vários desenhos, né, várias modificações. Olha só esse aqui, ó, olha que interessante, 0,33, ó. Aqui já temos algo bem legal para se avaliar. O comportamento aqui do preço, ou seja, 15 minutos, isto é, cada vela tem 15 minutos para ser observada em preços, eu tenho um comportamento claro de regressão à média, tá vendo? Então, sobrecompra, sobrevenda, sobrecompra, sobrevenda, a gente está observando bem nesse ativo para as últimas 100 velas, né? As últimas 100 velas, a gente vai ver agora aqui outro comportamento legal para tendência, olha só essa aqui, ó. Tendência forte aqui para as lojas americanas. Magazine Luiza aqui é uma tendência relativamente interessante também, não tão forte como as lojas americanas, que tem 0,86, aqui é 0,72. Vamos observar mais aqui, ó, 0,85, olha que tendência forte, bonita aqui. Tendência de alta, agora já vem para baixo, ó. Mesmo assim, o preço está desenhando um fractal bonito, belíssimo. Se eu ir traçando aqui Fibo, eu vou ter bons toques, eu vou ter bons pontos, bons níveis da Fibonacci nesse indicador aqui devido a esse forte coeficiente de Hust, né? 0,85, bem legal. Então aqui a gente já vai estudando, vamos para o último time frame para ver se a gente encontra algo interessante aqui também para ser discutido. Deixa eu passar cá. Então aqui a gente está com o último time frame, cada uma das velas agora tem
1 hora para ser observado a movimentação do candle. Então cada valor de preço aqui, ó, de close, tem 1 hora de intervalo. E eu tenho 100 horas, a gente pode pensar assim. Olha como o índice Bovespa agora para esse time frame já tem um comportamento, ó, mais estacionário, tá vendo? O comportamento está aqui, ó, com relação ao preço médio claríssimo. Sobrecompra, sobrevenda, sobrecompra, sobrevenda, sobrecompra, sobrevenda. Para o time frame de 1 hora. Para os outros time frames a gente notou que isso aqui tinha um comportamento de tendência, né? Estava forte, exceto agora para o time frame de 1 hora. Olha que legal. Então assim a gente vai estudando. Aí qual é o intuito de estudar isso? É que com apenas um único número a gente já sabe o que está acontecendo com a geografia, né? Com a geometria do preço. Então a gente já sabe, ó, o preço ele tem tal comportamento só olhando para esse número. Olha só, eu olhei para o número e tem 0,36. Olha que comportamento bonito aqui, ó, de zigue-zague, de consolidação. Tá vendo aqui? Aí eu olho para o coeficiente, né, o expoente aqui, e vou ver, por exemplo, um valor alto. Deixa eu procurar um valor alto aqui, 85. Eu já sei claramente que isso aqui é um comportamento de tendência. Tendência muito bonita, uma tendência muito forte. E essa tendência aqui, no caso, é de baixa. Por causa desse expoente aqui, ó, 0,85. Bem legal, né? Olha só, a gente vai estudando isso. E, mais uma vez, esses estudos precisam ser feitos, porque nós estamos estudando cada um dos ativos em paralelo e avaliando esse comportamento aqui, ó, frente ao índice Bovespa. Não é? É bem legal, é bem interessante isso. E dentro do grupo Desvendando o Ibovespa, a gente estuda, a gente analisa, você vai ter a disponibilidade de utilizar esse indicador com apenas uma única linha de código, você roda e vai obter todos esses gráficos. Bem legal, né? E aqui também tem outras informações que mais para frente eu posso gravar vídeos para explicar melhor, porque ele já separa para a gente aqui, ó, por exemplo, osciladores, ele já separa os ativos que estão com o comportamento de oscilação. Olha só, são esses ativos, ó. Ele separa para a gente já começar a estudar aí de uma maneira mais cuidadosa e também integrar tudo isso para tomar uma decisão frente ao índice Bovespa. A gente estuda os ativos que compõem o índice Bovespa para tomar uma decisão se deve comprar, vender, o que é que devemos fazer com relação ao índice Bovespa, estudando os ativos que o compõem. Tá entendendo? Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe um like. Deixe aí também comentários com relação a alguns estudos, com relação a alguns detalhes que você queira observar de tudo isso que eu falei. Alguma dúvida também você pode deixar aí nos comentários, que eu terei todo o prazer de responder para você. Tudo certo? Estou aguardando você em outras oportunidades e até mais.